Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso de programação com o Arduino. E na aula de hoje a gente vai falar sobre comparação, booleanos, incremento e decremento. Lembrando que se você não assistiu às outras aulas, as 4 primeiras, eu vou deixar o link da playlist na descrição e aqui nos cards também, né? Sempre desse lado, sempre me confundo. Vou deixar no card o link da playlist para vocês irem lá e assistirem. Assista tudo, da primeira aula até essa, que eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Então vamos dar sequência aqui ao conteúdo. E vamos começar primeiro falando sobre a comparação. E por que é importante a gente aprender a utilizar as comparações na programação? Na programação a gente utiliza muito comparação. A gente sempre precisa comparar, por exemplo, o dado de um sensor com um set point que a gente estabeleceu, ou uma medida com outra para tomar uma decisão. Então é muito importante a gente entender e saber como utilizar essas comparações. Então, a gente tem algumas formas de fazer essas comparações, né? Já de início aqui a gente tem esses dois iguais, né? Nessa primeira linha aqui, a gente tem os dois iguais. E os dois iguais é realmente para comparar se alguma coisa é igual a outra. Então aqui a gente está comparando se x é igual a y. Eu acho que eu até comentei em uma aula passada a diferença entre o igual normal, né, sem ser o duplo, e o igual duplo. O igual normal a gente estaria atribuindo o valor de y para x. Quando a gente tem esses dois iguais aqui juntos, a gente está querendo comparar, ver se x é igual a y. Então é assim que a gente compara o igual. Já o de baixo aqui, quando a gente tem uma exclamação, o exclamação é sempre invertendo. Então aqui a gente está querendo saber se x é diferente de y. Então a gente utiliza exclamação igual. O de baixo, né, a setinha para esse lado, a gente está querendo saber se x é maior do que y, né? Então, ou y menor do que x. Então aqui a gente olhando nesse sentido, a gente está vendo se x é maior do que y. E aqui abaixo, se é maior ou igual. Qual que é a diferença? Por exemplo, se a gente quer saber se x é maior do que 10. Então, se for 10, não é maior. Só vai ser maior se for 11. Já que maior ou igual, se for 10, beleza, porque é maior ou igual. Então, tudo que for acima de 10 ou igual, né? Então 10, 11, 12, a condição vai ser verdadeira. E a mesma coisa para o menor, né? Se x é menor do que y ou x menor ou igual a y. Para não ficar muito assim na nossa cabeça, né? Não ficar tanto na teoria, vamos lá para o Tinkercad e praticar isso aqui, ver na prática como que essa lógica funciona. Então eu estou aqui com um código no Tinkercad, a gente está utilizando aqui um sensor de temperatura com um LED. Eu não vou muito a fundo no circuito, tá? Porque eu quero que vocês entendam a lógica da programação. Então não vou explicar muito o circuito, mas basicamente a gente está com um sensor de temperatura e um LED e a gente vai acionar esse LED dependendo da condição. Então a gente vai usar aqui o igual, maior, menor e vendo como isso funciona. Aqui no código, essa parte aqui é só para realizar a leitura, né, e transformar em graus Celsius. Então tranquilinho aqui, não precisa se preocupar com isso agora. Aqui a gente está dando um serial print temperatura, só para mostrar no monitor serial qual que é a temperatura que está. E aqui que vem a nossa lógica que eu quero enfatizar aqui. Então a gente está vendo, nessa primeira condição aqui, a gente está vendo se temperatura, que a gente viu aqui do sensor, for igual a 10, a gente liga o LED. Se não, né, lembra da aula passada do if e do else? Se não, a gente desliga o LED. Então, tá vendo? Eu coloquei o igual, os dois iguais, porque a gente quer saber se a temperatura for igual a 10, aí isso vai ser uma condição verdadeira. E aí a gente aciona o LED. Então vamos iniciar a simulação para vocês verem funcionando. Deixa eu abrir o monitor serial. Tá 24, né? Não, tá 25 ali, mas vamos descer até 10 aqui. Espera aí, opa. Beleza, tá 10. A gente acendeu o LED. Porque temperatura é igual a 10. Se eu aumentar, não vai ser mais igual, eu tô 48 aqui, ele vai apagar o nosso LED. Então, assim que funciona igual, né? Dois iguais, a gente está comparando e se for verdade, aciona. Agora, vamos para o outro. Vamos fazer o diferente aqui. Vamos apagar esse aqui e colocar o exclamação.
Então, se a temperatura for diferente que 10, aciona. Se for 10, apaga. Então, ele já vai começar aceso, porque a gente está com 24 graus, 25 graus aqui, e é diferente. Ele dá uma diferença, né, do sensor aqui para cá, deve ser algum arredondamento. Mas assim que a gente chegar em 10, ele vai apagar. Então ele desligou, por quê? Temperatura é diferente de 10? Não, temperatura é 10. Então ele vai desligar. Então é dessa forma que funciona o diferente. Agora vamos ver o outro, maior. Vamos colocar. Se a temperatura for maior que 10, aí a gente liga, senão a gente desliga. Ele está ligado porque a temperatura é maior que 10. Ó, a partir do momento que é menor que 10, ele desliga. Vamos ver aqui, por exemplo, 10, né? Vou colocar em 10 mesmo. Ele está desligado por quê? Porque 10 não é maior que 10, né? 10 é igual a 10, por isso que ele está desligado. Mas a partir do momento que for 11, 12, 13 aqui, ele vai acionar. Aí vamos colocar o maior igual. Agora sim, quando for 10, ele vai continuar aceso, porque é maior ou igual a 10. E a mesma coisa para menor. Se for menor que 10, acende, se não, apaga. Então, como aqui 24 é maior que 10, está apagado. A partir do momento que for menor que 10, ele acende. E a mesma coisa para o igual, né? Nem vou simular aqui porque eu acho que vocês já pegaram a ideia. Então é dessa forma que a gente utiliza as comparações nos nossos códigos com o Arduino. E além das comparações, nós temos também os operadores booleanos, né, que é o e ou ou. Né? Como assim, Luan? E ou ou? Então, por exemplo, digamos que a gente quer que acione o sensor. Se for maior que 10, mas também, né, e menor que 20. Então só nesse range, se for maior que 10 ou menor que 20, ele vai acender. Então, esse e a gente utiliza aqui, ó, os dois e-comerciais. Então a gente utiliza esses dois. E o caso do ou, a gente utiliza essas duas barras retas, né, esses pipes. E o ou, a mesma coisa, a lógica seria, liga se for maior que 10 ou maior que 20, por exemplo. Então é assim que a gente utiliza. Para não ficar na teoria só, vamos ali para o nosso código. Então vamos fazer assim, por exemplo, se for maior que 10 e temperatura, vamos colar aqui também, né, para utilizar a mesma condição, e menor que 20. Então, por exemplo, se a temperatura for 21, ela é maior que 10, porém ela não é menor que 20, então não vai funcionar. Então ele só vai funcionar nesse range que a gente está aqui. Então, por exemplo, 24 é maior que 10, mas ele é maior que 20. A gente só quer que ele funcione se for maior que 10 ou menor que 20. Então vamos apagar aqui, ó. 9 não é. Agora no range de 10 até 20, até 19, né, no caso, ele vai acender. Ó, a partir do momento que for maior, ele apaga. Então, entendeu? A gente tem que ser as duas condições, tem que ser reais para ele valer. Agora no ou, o ou é diferente, é se uma ou outra condição for maior. Então vamos colocar aqui. Então vamos colocar diferente, vamos colocar menor que 10 ou maior que 20. Então só vai acender o nosso LED se for menor que 10 ou maior que 20. Se for entre eles, ó, por exemplo, 14 é menor que 10? Não. Mas será que 14 é maior que 20? Também não, então não acende. Então se eu diminuir aqui, menos 1 é menor que 10? É, então acende. Eu nem preciso mais me preocupar com a outra condição. Quando uma delas for verdadeiro, a resposta é verdadeira, né? Então ele vai e a condição é verdadeira, então ele vai e executa. Então é dessa forma que a gente utiliza esses operadores booleanos com o Arduino. E a gente tem também o incremento e decremento, né? Quando a gente quer incrementar os valores de uma variável. Então eu quero que vá somando uma variável, por exemplo, eu quero ir aumentando a cada vez que, sei lá, que executa o loop, eu quero que aumente um número. Então a gente utiliza aqui, ó, para somar, né, o x++, o x++ é igual ao x,
é igual a x mais 1. Então, por exemplo, eu tenho 10 mais. Na próxima vez vai ser 11, porque vai ser 10 é igual a 10 mais 1. Depois esse x ele vai valer 11, então 11 é igual a 11 mais 1, 12 e assim consecutivamente. E a mesma coisa para o decremento, x menos menos, né? Então eu vou estar subtraindo 1 do valor dessa variável. Aqui a gente não vai muito para a prática, porque na nossa próxima aula, a gente vai utilizar isso aqui de uma forma mais simples, utilizando uma outra condição, né? O for. Então eu vou aprofundar um pouco mais na próxima aula, tá? E a gente tem outros usos aqui também, que é, por exemplo, se eu quero falar que x é igual a x mais y, eu só coloco direto x mais igual y. Então isso aqui corresponde a isso. X menos igual, mesma coisa, né? Quando é x igual a x menos y. X vezes y posso representar dessa forma. E x igual a x dividido por y, eu só coloco x dividido igual a y. Então é dessa forma que a gente utiliza essas funções matemáticas na nossa programação com Arduino. Como falei, a gente vai ver isso aqui um pouco mais aprofundado na próxima aula. Bom, por essa aula é só. Espero que você tenha gostado e aprendido. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula, quando a gente vai aprender a utilizar o for nos nossos projetos com Arduino.